Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de aquecimento. E essa daqui, pessoal, é uma sequência de 10 aulas. E essa aula em específico é a nossa 10ª e última aula de aquecimento de preparação para o quê, professor? Para a nossa semana da drenagem urbana, que vai começar na próxima segunda-feira, dia 29 de janeiro, às 8 horas, horário de Brasília, ao vivo aí com vocês, tá? Então, nós percorremos uma pequena jornada aí de 10 encontros diários, no qual nós estamos finalizando hoje com o nosso último e 10º encontro aqui de aquecimento, de preparação para essa semana da drenagem urbana. Então, seja muito bem-vindo, da onde quer que você esteja assistindo essa aula, seja muito bem-vindo, espero que você esteja bem e animado aí para a gente fechar agora esse parênteses, né, com chave de ouro e já abrir o outro parênteses para a nossa semana, que é o nosso principal evento aí de drenagem urbana, que nós estamos organizando aí e que já tem mais de 3.000 inscritos, galera. Então, assim, ó, vai ser uma semana que vai mudar, né? Vai ser um divisor de águas aí na sua trajetória dentro do cenário de drenagem, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês, caso você não saiba ainda os detalhes da coisa, tá? Então, seja muito bem-vindo aí mais uma vez, espero que você esteja bem. Nós estamos, então, iniciando essa aula de hoje, na qual o tema é onde encontrar materiais confiáveis de drenagem urbana. Então, olha só, pessoal, a nossa atuação hoje no mercado, né? Nós, muitas vezes, buscamos referências, buscamos ali respaldo, embasamento, né? Trocas de experiência. Então, precisamos ter ali, vamos colocar assim, materiais, né, munição na nossa gaveta, na nossa manga, que possa nos dar subsídio para que a gente consiga avançar nos nossos trabalhos com um respaldo, com uma segurança, né, sabendo de onde vem o material, sabendo o nível de confiança que a gente tem. E esses materiais nos auxiliam, né, na nossa produção diária aí, de trabalhos dentro da drenagem urbana. Tá? Então, assim, a ideia da aula de hoje é clarear um pouco, né, esse aspecto para vocês, mostrar por que é importante a gente ter esses materiais na nossa manga, guardados, arquivados, né, para nossa consulta, para nossa biblioteca aí interna de cada um de vocês. Por que é importante isso? O que muda no nosso trabalho, né? Quais são alguns tipos de materiais que a gente precisa estar atento, né, para sempre estar consultando, revisando, né? Onde achar esses materiais, quais são os caminhos para a gente achar esses materiais, vocês vão saber aqui certinho nessa aula de hoje, tá? E por fim, olha, professor, achei os materiais, tenho aqui a minha biblioteca interna de materiais, que vai me facilitar o meu trabalho aqui, uma mão na roda, 50% do caminho está andado. Agora, o que eu devo procurar nesses materiais? Né? Às vezes a gente pega um manual, a gente pega ali um documento, uma instrução, né? E ele tem muitas informações. Então, vamos direto ao ponto. O que a gente tem que olhar assim, com mais cautela, com mais atenção? O que você tem que estar ligado aí para você desenvolver os seus projetos e as suas consultorias? Então, a gente vai trilhando esse caminho na aula de hoje, tá? Nessa aula aqui, para você sair dessa aula com essa visão clara e facilitada do seu trabalho. O que a gente busca aqui é facilitar o seu entendimento e o seu desenvolvimento aí dentro da drenagem urbana. Ok? Então, isso que nós vamos abordar aqui na aula de hoje, certo? Antes da gente começar, eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais. Sei que muita gente já me acompanha, não só dessa aula, de outras aulas, né? Da aula 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? Que nós fizemos aqui nessas semanas de aquecimento, mas também de outros carnavais aí, né? Do YouTube, de outras redes. E muita gente não me conhece, então muito prazer, né? Sou José Costa, tá? Atuo no mercado há 14 anos, no mercado de águas, de drenagem, modelagens, hidrologia hidráulica, drenagens, recursos hídricos, então, né, sempre nesse centro aí de águas, né? E 2 anos atrás comecei a compartilhar parte desse conhecimento aqui nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram e por aí vai. Né? Então comecei a compartilhar um pouco dessa visão, dessas experiências, dessas técnicas, métodos, softwares aqui nas redes sociais, tá? Qual que é o intuito geral desse trabalho, pessoal, tá? O intuito geral é fazer com que você que está me escutando aí, do outro lado da telinha, tá?
domine a drenagem urbana, atue na área, fature R$ 10.000 com projetos e consultorias dentro da drenagem urbana. Tá? Então, quando a gente fala de dominar a drenagem urbana, é que você entenda todo o processo, tenha clareza, sabe o que está fazendo, sabe a que método você vai usar, sabe que procedimento você vai seguir, sabe a sequência do projeto, a sequência da sua consultoria. Tenha clareza nesse processo. Na drenagem, pessoal, infelizmente, né, nós temos uma questão cultural que muitas vezes, né, era feito muito no chutômetro. Ah, põe um tubo aí de 60, põe um tubo de 80. Não, aqui não vai aguentar, põe de 90. Muito no feeling, né? Mas não. Existe um procedimento, né? Existem métodos, existem roteiros a serem seguidos, né? E isso, além de te gerar mais segurança, te gera mais clareza, né? E te eleva o nível técnico. Você não vai te dar uma bicuda na rede de drenagem, né? Você vai saber qual é a rede que precisa, tá? Hoje, por exemplo, pessoal, visitei uma cidade que sofreu bastante aqui com problemas de enchente na região, né, interior de São Paulo. Deu umas chuvas, ficou assim, o centro ficou debaixo d'água, né? E na prefeitura eu encontrei um dos alunos, né? Inclusive, falou, professor, que prazer em conhecê-lo aqui. Tudo que eu sei de drenagem aqui eu vi aí com o senhor na internet e tal, né? Antigamente a gente não tinha muito essa visão, hoje a gente já está, né, com essa visão. Então, olha só, cidades e mais cidades que passam por problemas aí de drenagem, muitas vezes ainda não tem essa visão clara que existem esses métodos, essas técnicas para serem aplicadas na drenagem, né? Não é no chutômetro, não é na bicuda, né, no conhecimento técnico. Então, dominar a drenagem urbana é isso, galera. Tá? A gente trazer luz para esse tema, né, dominar essas técnicas, métodos, software que for necessário para resolver o problema. Atuar no mercado com projetos e consultorias é o que você pode desenvolver a partir de hoje, né? Então, assim, olha, projetos na área de drenagem, de micro, de macro, de loteamento, né? Consultorias pontuais, uma modelagem, uma consultoria de uma empresa de projeto, uma consultoria para uma empresa pública, né? Então, assim, são caminhos que você consegue desenvolver a sua renda. E R$ 10.000, porque qualquer trabalho dentro aí da área de infra, de drenagem, vai gerar em torno de 5 dígitos, tá? Então, assim, esse é o objetivo principal das aulas de aquecimento, da Semana da Drenagem Urbana, de todo o material que a gente vem divulgando e levantando essa comunidade, né? Para trazer essa luz a esse tema, né, dar subsídio para que você possa atuar e viver aí da sua profissão, né? Viver com a renda que você gera através do seu trabalho mesmo, com seus projetos, consultorias. Tá? Então, esse é o objetivo principal. Por isso que nós organizamos aqui os 10 encontros diários de aquecimento, para que a gente possa preparar, abrir nossa visão, amadurecer a nossa visão, chegar na mesma frequência para a nossa semana da drenagem urbana. Inclusive, pessoal, se você ainda não fez a sua inscrição, esse é o momento, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Essa página aqui, pessoal, é uma página que nós disponibilizamos aí para vocês, que logo na parte inicial dela, você tem esse cabeçalho que está falando um pouco da Semana da Drenagem Urbana, né? Que vai começar no dia 29/1, depois dia 31/1, depois dia 2/2, tá? Então são 3 encontros aí que nós teremos na Semana da Drenagem Urbana, sempre às 8 horas, horário de Brasília, ok? Então, marque aí na agenda, e mais do que marcar na agenda, faça a sua inscrição, coloque seu nome, e-mail e telefone para você participar conosco, tá? Esse vai ser um evento gratuito, vai ser online, você vai fazer no conforto da sua casa, sem sair de casa, né? Vai ser sem você gastar um tostão, né? Então você vai aprender aqui de graça, tá? E vai ser ao vivo para você mandar suas dúvidas, a gente bater um papo, trocar ideia, vai ter, assim, mais de 3.000 inscritos, né? Então, assim, vai ser realmente um marco aí para nós, já nesse começo de ano de 2024, que já começou o ano pegado, né? Com muitas chuvas, muitos problemas de drenagem, tá? Então, para isso, nós organizamos essas 10 aulas, ó. Nós estamos na última aula, mas nós passamos pela aula 1, que era o tema de saiba se a drenagem urbana é para você refletir, né? Conhecer um pouco a drenagem de perto, de dentro, né? As oportunidades, e chegar à conclusão, olha, a drenagem ela é para mim, eu consigo atuar nessa área, tenho oportunidade, vou cair para dentro. Aula 2, como começar a atuar na drenagem urbana? Quais são os primeiros passos que você precisa dar para começar com o pé direito? Fazer o seu feijão com arroz bem feito, né? Conhecer os 80/20 que vai fazer a diferença, o que você não pode faltar nesse começo aí de jornada, tá? Então assista aí a aula 2, quem não assistiu. Aula 3, galera, como se inovar e se destacar no mercado de drenagem urbana. E nós temos
alguns caminhos, estratégias que você precisa executar aí para você se destacar no mercado. Olha só, são sacadas que visam te destacar no meio aí de outros profissionais dentro da drenagem urbana. Então, se você não assistiu essa aula, não perca tempo, tá? Depois aqui dessa aula, você vai lá e maratona, né, essas aulas aqui, né? Essas 10 aulas de aquecimento. Na aula 4, pessoal, para quem já está ingressando na drenagem, quem está começando, quem está migrando de área, quem já atua num tempo, mas quer fazer um upgrade, ó, minimize os impactos ambientais na drenagem urbana, impactos quantitativos, né, e também qualitativos. Né, impactos aí de ondas de cheia que passam pelas cidades e as cidades não suportam, né? Então transborda o curso d'água natural, né? Isso aí inunda a cidade. Ou a microdrenagem falha, porque é insuficiente, também cria alagamentos, né? Isso aí na ordem de quantidade de água. E na qualidade também é bem claro, né? A gente olha para os nossos córregos urbanos, grande parte deles contaminados, com elementos químicos, né? Com esgoto sendo lançado diretamente. Então, como que você vai atuar nesse mercado para minimizar esses impactos, tá? Então, aqui, aula 4. Aula 5, pessoal, como criar a sua estabilidade na drenagem urbana. Então, pessoal, dá para você atuar de forma sustentável, estável nesse mercado? Dá, mas você precisa planejar. Não tem como você buscar criar uma estabilidade sem ter um planejamento, tá? O planejamento é a base de tudo. Então, quando você vai criar a sua estabilidade, automaticamente você precisa buscar antes planejamento estratégico, financeiro. Então, nós vimos tudo isso daqui dentro da aula 5, que foi na sexta-feira da semana passada. Aula 6, pessoal, já começando essa semana aqui, segunda-feira, né? Dessa semana que se passou. Como conseguir clientes na drenagem urbana? Olha só, esse tema é extremamente relevante. Você pode ser o melhor técnico possível, mas se você não conseguir colocar em prática o seu conhecimento, né? Através dos contratos, dos clientes, dos trabalhos que você vai desenvolver, de que serve? Né? Como ter um lampião debaixo da mesa. Ele está com uma luz muito forte, mas está debaixo da mesa. Então, assim, ó, conseguir clientes é uma tarefa que foge da engenharia. E por isso que nós abordamos nessa aula 6. Já na aula 7, pessoal, você que vai ingressar no mercado precisa estar preparado para lidar com a concorrência. Como que você vai lidar com essa concorrência? Como que você vai se portar? Tem muita concorrência? Não tem? Que tipo de concorrência que existe? Uma concorrência qualificada? Uma concorrência desqualificada? Qual que vai ser a sua ação, sua estratégia, suas ações perante a concorrência, né? Para o cliente escolher o seu trabalho, não da concorrência. Para o cliente enxergar valor no seu trabalho. Né? Então, aqui é a aula 7. Aula 8, pessoal, como evitar erros grosseiros na drenagem. Meu pai do céu, como tem erro grosseiro na drenagem? Nós vimos aqui diversos exemplos que vocês precisam estar atentos, presentes nesses exemplos, tá? Por quê, pessoal? Porque esses exemplos aqui, eles mostram, né, como que, assim, a gente pode ter um deslize ali que gera um efeito cascata no projeto. Se eu erro logo no começo do meu fluxo de trabalho, tudo que vem depois vai estar alicerçado numa base errada, logo vai estar errado. Então, pessoal, assista essa aula aqui, ó, para você evitar esses erros grosseiros na sua trajetória, erros que podem comprometer aí, né? Podem comprometer o seu futuro profissional, tá? Então assista a aula 8. Aula 9 que foi ontem, como se atualizar na drenagem urbana, né? Mesmo sem ter muito tempo. Então, olha só, essa aula de ontem, né? Ela foi muito legal, tá? Muito legal. Pessoal, deu um feedback bem positivo, tá? E é importantíssimo que você assista. Por quê? Porque o mercado muda, se atualiza. Não só a engenharia, não só a drenagem, mas qualquer mercado muda e se atualiza. Se a gente for pensar no passado, os engenheiros que projetavam com nanquim, caneta, prancheta, que era um trabalho honrado, de valor, artístico até, né? Hoje em dia não encontra espaço no mercado. Então, pessoal, eu não quero que vocês não encontrem espaço no mercado daqui a 5, 10 anos. Não. Eu quero que vocês estejam atentos a essas mudanças. Quero que vocês estejam atualizados perante essas mudanças. E eu quero que vocês mantenham o valor de vocês de atuação no mercado. Porque se a gente não se atualizar, o nosso valor vai sendo reduzido pouco a pouco. Infelizmente. Essa é a regra do jogo. Tá? Então, aula 9, se atualize na drenagem urbana, mesmo sem ter muito tempo.
E hoje nós vamos encerrar, então, esse ciclo de aulas, né, esse ciclo de encontros aqui diários, de preparação, de aquecimento para a nossa Semana da Drenagem Urbana, que vai começar no dia 29/1, próxima segunda-feira. Hoje nós vamos abordar, então, o tema de onde encontrar materiais confiáveis para atuar na drenagem urbana, ok? Então, vamos jogar aqui na tela os tópicos, né, principais da aula de hoje, para a gente avançar aqui com vocês, tá certo? Vamos lá, então. Separei em 4 pontos principais, pessoal, para a gente avançar nessa aula. Primeiro, o porquê, né? Eu gosto sempre de ter um porquê, tá? Quando alguém me passa alguma missão e não me dá um porquê, rapaz, eu fico louco, assim, né? Parece que eu estou fazendo algo sem saber, né? Onde vai dar, o porquê daquilo, será que vale a pena mesmo, é o que está falando mesmo, né? Então, assim, é sempre importante a gente entender o porquê das coisas, né? Por que é importante, por exemplo, não ficar somente no método racional, né, para aplicar na drenagem, né? Por quê? Porque o método racional apresenta bons resultados para quando eu tenho uma área de contribuição de até 2 km². Se eu tiver uma área de 30 km², vou trabalhar com algum projeto de macro drenagem, ele já não vai me atender, tá? Então, se eu falar para vocês, pessoal, vamos aprender aqui o método SCS. O método SCS é isso. Mas fala assim, professor, eu já sei o método racional, que é um método chuva-vazão. Por que eu tenho que aprender, né? Então, o porquê é muito importante, tá? Então, assim, o porquê que a gente precisa ter esse repertório aqui, né, de materiais, de respaldo, né, de documentos para o nosso trabalho, tá? Então, alguns aspectos importantes. Primeiro, pessoal, tá? Porque não tem norma de projeto de drenagem, tá? E eu falei bem pausadamente para ficar gravado, né? A gente recebe muita dúvida assim. Qual que é a norma de projeto de drenagem? Qual que é a norma de projeto de drenagem? É aquela norma que não existe, sabe? Porque simplesmente ela não tem mesmo, tá? Tem norma de tubulação de rede de drenagem? Tem. Tem norma de execução? Tem. Mas de projeto de drenagem, não. Tá? Então, olha só, o que acontece hoje no mercado? Inclusive, hoje a gente recebeu uma dúvida também de uma aluna, né? Questionando sobre o tamanho de PV. Qual o tamanho de PV que eu posso usar, de posto de visita e tal, né? Sei que uso o diâmetro ali da maior rede que chega nele e tal, mas quais são as dimensões, detalhes e tal. Qual que é o grande porém hoje da drenagem, pessoal? E até esse aspecto aqui é muito relevante, porque não tendo norma de drenagem urbana, nível nacional, né, nem regional, nada, dá margem para cada um ter, né, o seu formato de trabalho, o seu formato de estudo da drenagem, projeto de drenagem, né? Então, assim, fica bastante aberto, concorda? Se você tem uma norma nacional e alguém pisa fora da norma, né, provavelmente ali o fiscal vai bater em cima, né, o cliente vai bater em cima, quem te contratou, olha, não está seguindo a norma. Né? Agora, se não tem essa norma, aí, meu amigo, cada um vai fazendo do seu jeito. Essa é a realidade. Tá? Então, a gente realmente percebe isso no mercado. Né? Eu já tive a oportunidade de visitar aí acho que todos os estados brasileiros, né? Ver de perto aí como cada um vem desenvolvendo, né, o sistema de drenagem, né, a região que nem tem muito, né, então são regiões e regiões, né, mas essa variedade de técnicas e formas realmente acontece. Somado a isso, pessoal, né, nós temos também uma variedade de métodos específicos mesmo da drenagem, ali, da hidrologia e hidráulica e tal, né, mais ainda da hidrologia. Né? Por exemplo, método de tempo de concentração. Tem mais 60 equações. Mais 60 equações. E aí você vai numa região, o pessoal usa uma equação, você vai na outra região, usa outra equação. Né? Então, assim, dá brecha, realmente dá abertura para tudo isso. Tá? Então, por que é bom a gente ter esses materiais de respaldos ali, de respaldo, né, na nossa mão? Né? Justamente porque a gente não tem uma diretriz única para o país. Né? Então, quanto mais material a gente tiver respectivo de cada estado, cada região, que traga ali a especificidade de cada região, né, é melhor para o nosso projeto.
ok? Então, o primeiro aspecto é porque nós não temos uma norma, né, que, assim, é uma discussão grande se deveria ter ou não, né? Mas o fato de não ter realmente fica bastante aberto, tá? Então a gente tem que ficar atento, né, a essa abertura que tem no mercado. Segundo ponto, pessoal, para facilitar o nosso trabalho, tá? Eu não sei se você já sofreu, né, com isso, né, de fazer um projeto, mandar para frente, e aí o fiscal da prefeitura, né, quem vai avaliar o projeto e tal, fala: não, isso aqui, você usou a equação aqui de tempo de conscientização de Kirchhoff, mas você deveria ter usado aqui a cinemática. Putz, aí, beleza, você vai revisar a Kirchhoff para a cinemática. Se você não sabe que eu estou falando de equações, né, tempo de conscientização é o tempo que uma gota de água demora para percorrer o caminho mais demorado da bacia até chegar no exutório, que é o seu ponto de estudo da bacia, tá? E para calcular esse tempo existem mais 60 equações, ok? Kirchhoff é um método, né, para calcular esse tempo de conscientização, cinemática é outro método, né? E nós temos ali uma porrada, tá? E às vezes você utiliza uma equação, porque olha, eu avaliei essa equação, né, e vou utilizar ela por uma faixa de validação, ou o que acontece 99% das vezes, não, foi feito um projeto com essa equação, vou usar também, né? Então chega lá na prefeitura, chega lá no cliente, tem que sofrer uma revisão. Sofreu a revisão, se for uma mudança pequena, ok, né? Passa ali, né? A gente altera pouca coisa. Agora, se for uma mudança grande, pode ser que todo o seu trabalho foi por água abaixo. Por um simples detalhe que não ficamos presentes, né? A qual equação de tempo de conscientização que aquela determinada região, cidade aplica, né? E o porquê de aplicar ela. Tá? Então, quando a gente tem esses materiais, né, em mãos, isso facilita demais o nosso trabalho, que a gente já tem um guia para ser seguido, tá? Outro ponto aqui, pessoal, é minimizar erros, tá? Nós temos um certo respaldo. Então, olha só, professor, mas nós não temos a norma brasileira de drenagem, de projeto de drenagem urbana. Sim, não temos, mas nós temos o quê? Alguns materiais, que são justamente esses pontos que nós vamos abordar aqui nessa aula. E esses materiais nos ajudam a minimizar os nossos erros, a ter um certo respaldo, tá? Eu, pessoal, não oriento, assim, vocês, né, a utilizarem esses materiais cegamente, sabe? Não, o que tá aqui é uma regra geral e tem que usar e ponto final e tá. Agora, com certeza vai te dar uma base, até para você minimizar erro e revisões, tá? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes esses materiais também pode ser que uma coisa ou outra fique desatualizada com o tempo, né? Pode ser que uma equação de chuva, por exemplo, já tenha mudado, né? E mudou mais rápido do que a revisão do material. Então a gente tem que ficar atento, tá? Tem que ficar atento. Por isso que a gente falou ontem, né? Da atualização, né? A gente se atualizar, ok? Mas com certeza, pessoal, já é um guia, assim, metade do caminho está andado, né? Quando a gente consegue acesso a esses materiais, ok? Agora, o que são esses materiais que a gente está falando? Olha só, não tem uma norma brasileira de projeto de drenagem urbana, né? Então, o que são esses materiais, então? Bom, são DPO, são instruções técnicas, são manuais, algumas leis, tá? Esses materiais, sim, estão disponíveis aí para a gente ter acesso. E esses materiais, sim, vão guiar parte do nosso trabalho. Mas não é a norma? Não, a norma não existe, lembra? Então, o que nos resta aqui na realidade? Manuais de drenagem de órgãos e prefeituras, instruções técnicas de órgãos, leis municipais, estaduais, tá? Isso aí sim, nós temos, né, como material para a gente utilizar nos nossos projetos e consultorias, ok? Por exemplo, aqui eu tenho DPO, eu tenho uma instrução técnica aqui, que é DPO 11, São Paulo, que é do DAE. Essa instrução técnica aqui, ó, tá aqui, ó, DPO 11 e tal, né? Ó, objetivo: oferecer orientações básicas quanto aos critérios e parâmetros para elaboração de estudos hidrológicos e hidráulicos,
relativos às interferências nos recursos hídricos superficiais do domínio do Estado de São Paulo. Ok? Então, quem for de São Paulo, ó, né, que for desenvolver aqui estudo hidrológico ou hidráulico, né, em recursos hídricos, em cursos d'água aqui, né, que estão no domínio do Estado, você vai precisar seguir isso aqui, ó. Tá? Então, essa DPO, essa instrução aqui, que está vigente, ela nos traz algumas informações importantes para o nosso estudo, projeto, consultoria, né? Por quê? Ela nos passa aqui os TRs, né, tempos de retorno recomendados para áreas rural ou urbana ou expansão urbana. Ela nos passa aqui também, ó, TRs, né, recomendados para quando a gente tem barramentos, ok? De acordo com a altura do barramento, nós temos um TR aqui recomendado. Ela nos passa uma recomendação de coeficiente de runoff e curve number, né, o CN, no método SCS. Ela nos passa uma recomendação de equação de tempo de concentração, né, que nesse caso aqui é a equação de Kirchhoff. Tá? Ela nos passa aqui uma instrução hidráulica no sentido de freeboard. Qual que é a cota livre que a gente teria em um curso d'água, por exemplo, a ser projetado, né? Se é um canal, se é uma travessia, se é um barramento, se é seção aberta, se é seção fechada, se é uma travessia aérea, se é uma galeria, se é bueiro, tá? Elas nos passam aqui também, pessoal, as rugosidades recomendadas para cada material. Imagine que você vai desenvolver um projeto de uma canalização em gabiões. Aqui nós temos uma recomendação da rugosidade do gabião, feita pelo próprio DAE, para cursos d'água do Estado, que é ponto 028. Ok? Ela nos passa aqui também, ó, informações referentes às velocidades máximas que ela adota como limite para cada material. Ok? Então, pessoal, perceba que aqui, ó, é um documento de 10 páginas, né? De 10 páginas. E depois descreve aqui, ó, estudos ideológicos, né? Por métodos indiretos devem conter tudo que deve conter no seu estudo ideológico, né? Para ser aprovado, tá? Aqui, ó, desenvolvido por métodos estatísticos, devem conter tudo que também, né, precisa ali para métodos estatísticos. Estudos hidráulicos, ó, o que o barramento deve conter, né? Curva cota área volume, níveis notáveis do reservatório, né? O nível mínimo, máximo, maximório, né? Vazão máxima de efluente, dimensionamento do vertedor, do descarregador, né? E assim vai. Os desenhos que precisa ter. Projetos de canalizações deve conter o quê? A declividade média, revestimento, seção típica, dimensionamento hidráulico, determinação da linha d'água, dimensionamento das estruturas. Tá? Por aí vai. Projeto de travessia, tá? Então, assim, ó, perceba que aqui tem um checklist para você seguir. Né? Então, assim, olha, eu vou fazer um projeto de uma travessia de um curso d'água estadual. Putz, o que eu tenho que colocar aqui, né? O que eu tenho que passar de informação? Você tem que ter a informação da declividade média, você tem que ter a informação da rugosidade, tem que fazer o dimensionamento hidráulico da seção, tem que determinar a linha d'água, tem que dimensionar a estrutura de dissipação de energia. Na parte de desenho, o que eu tenho que detalhar? O que eu tenho que colocar em folha aqui na minha folha, né, de projeto? A planta planiltimétrica da travessia, tá? Perfis das seções transversais topobatimétricas, sobreposição da seção do projeto, seção transversal do curso d'água, detalhe de transição, planta, corte, detalhe, etc, etc. Tá? Então perceba que aqui nós temos uma instrução, né, bem assim, nos orientando aqui a desenvolver esse trabalho. Ok? Então, por isso que eu falei, meio caminho andado, por quê? Porque aqui nós já temos toda uma instrução a ser seguida. Método racional, até 2 km². Tá? Então, esse daqui é um exemplo, né, de uma instrução técnica que nós temos aqui do próprio DAE. Manuais, pessoal, por exemplo, tem um manual aqui da Prefeitura de São Paulo. Então, aqui, ó, diretrizes para projetos. Você entra nesse material, já é um material mais denso, né?
Mas nós temos aqui também toda a orientação feita para manejo de água pluvial. Tá? Então, toda a parte de estudo, de análise de risco, de tempo de retorno. Né? Aqui nós temos a dividido por atividades aqui, ó, que deve ser feito passo a passo no seu trabalho. São 12 atividades. Né? Aí tem um caráter também mais educativo, né? De mostrar o que são cada dispositivos, né? Então, o que são aqui as bocas de lobo, né? Tubos de ligação, meio-fio, etc, etc. Né? Depois ele entra aqui nos detalhes de PV, né? Alinhamento superior aqui quando muda o diâmetro, né? Então, toda uma orientação aqui, ó, né? Para o nosso trabalho. Localização de boca coletora. Ah, boca coletora no meu cruzamento, onde eu coloco, né? Então, aqui já está bem orientado aqui o que está sendo a situação recomendada para vocês, né? Espaçamento, né? De posto de visita, isso aqui também é bastante recorrente. Professor, qual que é o espaçamento, né? De um PV para o outro, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, né? O da E/CETESB indica aqui, né? De acordo com o diâmetro, né? Um espaçamento, ok? Para fazer a limpeza, né? A inspeção do poço, certo? Então, esse daqui é um outro material aqui, ó, tá? Que mostra como calcular hidraulicamente as sarjetas, né? Como calcular aqui as bocas de lobo, né, os formatos que nós temos, ok? Quais são aqui a redução, né, que nós temos aqui na capacidade de boca coletora, devido a possíveis entupimentos e tal, né? Então, nós temos tudo isso daqui já bem orientado, tá? Temos também algumas leis, por exemplo, São Paulo tem a lei da piscininha, né, que tem o nome aqui, ó, norma para contenção de enchentes e destinação de águas pluviais, tá? Então tem até equação aqui, ó, que é utilizada, tá vendo? Que também gera um certo questionamento, uma certa dúvida, né? Existem métodos melhores ali também, né? Mas aqui tem uma equação, ó, já com seus termos aqui já traduzidos, né? E a equação utilizada, porque quando você tem o empreendimento que vai ser implantado, né? Você precisa, então, estabelecer, né, essa bacia de detenção, ok? Então, aqui, ó, áreas impermeabilizadas superiores a 500 metros quadrados, com os seguintes objetivos: reduzir a velocidade de escoamento, controlar a ocorrência de inundação, contribuir para a redução de consumo, né, uso, assim, reuso da água, tudo mais, né? Então, tudo isso daqui, né, são os grandes porquês utilizar esse reservatório, essa piscininha que o pessoal fala, né? Esse pequeno reservatório de detenção, né, em empreendimentos aí novos, né, acima de 500 metros quadrados, tá? Então, essa aqui é uma lei também que pode ser consultada. Então, perceba que esses materiais, conforme a gente vai abrindo esse range aqui, por que vai abrindo o range? Porque hoje em dia a gente consegue atuar com drenagem, né, em diversas regiões. Okay? Tem várias empresas que estão contratando home office, né? Então, o pessoal está lá na Piauí fazendo um projeto para Minas de uma empresa de São Paulo. Isso é o que eu mais vejo, né? Então, depois da pandemia mudou bastante, né? Essa questão de contratação, distância, a distância não ficou tão distante, né? Então, isso é bastante possível. Agora, você vai desenvolver um projeto no Rio de Janeiro. Você vai seguir o manual aqui da E de São Paulo? Não, né? Não. Então, lá vai ter o seu respectivo manual. Por isso que vai abrindo o range que eu falei, né? Porque dependendo da região que você vai atuar, você tem ali diversos materiais a serem consultados, né? A serem aplicados na prática e respeitados muitas vezes, né? Então aqui são pequenos exemplos do que pode se tornar algo bem maior na sua biblioteca interna, né? Agora, onde que a gente consegue achar esses materiais? Bom, vocês viram aí que foram nos sites que nós temos, né? Prefeituras, né? Site de órgão público, como da E, CETESB, esses sites aí onde ficam hospedados esses materiais, que são manuais municipais e estaduais, ok?
Não são normas de projeto de drenagem, não tem esse peso, mas são manuais de boas práticas aí, né? Tanto na esfera municipal como na esfera estadual. Obviamente, cidade pequena não vai ter manual de drenagem, né? Mais para cidades maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eles têm, né? Cada cidade aí o seu respectivo manual. Em São Paulo, né, tem a CIURB, no Rio tem o Rio Águas, em Minas, Belo Horizonte tem a SUDECAP, né? Então, prefeituras maiores vão ter aí os seus respectivos manuais, ok? Então, site de prefeitura é site de órgão, tá? Nós também tentamos consolidar esses materiais dentro da nossa plataforma, né, sobre as águas de capacitação. Nós temos um espaço lá de biblioteca, né? E sempre nós estamos atualizando aquele espaço com novos materiais, né? Então, obviamente, a gente tenta fazer a nossa parte ali de organização ali também, para já ter na mão, né, o material, não perder muito tempo. Lembra que eu falei em alguma das aulas aqui atrás, né, sobre organização, né? Organização. Então, quando você tem tudo na palma da mão, tem tudo organizado, o seu tempo de resposta tende a ser menor, né? Lembrando o exemplo dos HDs na sua gaveta, né? Você está salvando tudo em HD, cada informação em um HD, em pasta diferente, mistura com foto pessoal. Você vai buscar aquela informação para você consultar, você vai gastar um tempo lascado. No primeiro momento, você vai querer postergar aquela busca, que você sabe que o negócio vai ser complicado. Depois que você enfrentar a tarefa, você vai gastar um tempo lascado. Então, você tem tudo isso organizado no Google Drive, cada pastinha com seu nome, né? Tudo separado por data. Pô, isso aí é simples, né, galera? É simples, tá? Agora, o que a gente deve procurar? Porque vocês viram aí que tem vários materiais. Mostrei alguns para vocês, né? Mas tem bastante material, assim, né? Tem muita coisa que é meio copia e cola, assim, né? Então, você pode pegar vários manuais aí que vocês vão ver que tem vários trechos até meio que similar, muito similares, assim, né? Ou se não for similar, mas quer dizer a mesma coisa ali no final das contas. Né? Mas assim, o fato é que nós temos uma quantidade já grande aí, vamos colocar assim, né? Média de materiais de drenagem, manuais de drenagem e tal, né? Então, a gente pode se sentir meio perdido. Pô, mas eu tenho esses materiais e tal, tem material que é pequeno aqui, mas tem material que é grande. O que eu devo estar atento aí nesses materiais para eu consultar de forma mais papum, né? Ping-pong, e conseguir ter um bom direcionamento aqui, um bom encaminhamento no meu projeto. Então, esses são alguns pontos que a gente quer destacar para vocês, né? Então, primeiro ponto, pessoal. Às vezes, esse detalhezinho aqui pode complicar, tá? Ah, estou usando o tempo de concentração, estou usando a equação X. Mas aquele órgão ali trabalha com a equação Y. Por um motivo Z. Né? Então, se você utilizar a sua equação X, a chance é que vai dar BO. O pessoal vai pedir para revisar, para alterar. E que nem eu falei, se você altera e não gera muito impacto, né? Na sequência do seu trabalho, ali não gera aquele efeito cascata, ok, né? Às vezes você calcula um tempo de concentração e dá menor que 10 minutos. Então é recomendado trabalhar com 10 minutos. Até uma dúvida que o pessoal tem em relação a isso, né? Se você calcula o tempo de concentração, dá menos que 10 minutos, é recomendado você trabalhar com 10 minutos. Ah, mas por quê, professor? Porque assim, o tempo de concentração é a estimativa desse trânsito do escoamento da água, né? Que demora de um ponto para o outro, ok? Estimativa. Quando você trabalha com área privada, essa estimativa ela se torna bem estimada mesmo, se é que você está me entendendo, né? Então, você trabalhar com uma acurácia de minutos, uma precisão de minutos, né? Sendo que esse tempo de concentração vai impactar diretamente na intensidade da chuva, que é uma equação que a gente vai utilizar, IDF, né? Você acaba sendo ali querendo ser muito preciso, onde não dá, né? Porque a gente não tem tanta informação assim para essa precisão. E você gera um ônus muito grande ali na intensidade de chuva. Então, por isso que é balizado ali, menos que 10 minutos, adotar 10 minutos ali como base. Agora, obviamente, se você calculou mais que 10 minutos, aí adota aí mais que 10 minutos, né?
Então, o tempo de concentração tem muito disso, né? Se você mudou a equação segundo o órgão aí que te pediu, prefeitura e tal, e ainda deu abaixo de 10 minutos, e você já tinha feito isso e estava dando abaixo de 10 minutos, você adotou 10 minutos, aí beleza, né? Aí você vai manter os 10 minutos e não tem problema. Agora, se não tivesse dado menos que 10 minutos, né, e você tivesse revisado agora um outro valor, aí pode ser que já gerasse um problema maior. Então, olha só, se a gente for olhar aqui, ó, daí São Paulo, usa equação aqui de Kirchhoff. Tá? Então, comprimento elevado ao quadrado dividido pelo S, que é a declividade, elevado a 0,385. Tá? Um detalhe importante aqui também, que a gente falou até na aula de erros, né? Ó, olha a unidade da declividade aqui, ó. Aumentar um pouco, deixa eu ver se consigo. Acho que está no limite aqui. Ver se eu fizer assim. É, mais ou menos. Melhorou. Olha a unidade, metro por quilômetro. Então toma cuidado, tá? Com as equações. Okay? Equação do Paraná, ó. Também aqui Kirchhoff, né? Aqui se você calcular aqui, pessoal, vai dar o mesmo resultado, tá? Porque aqui está elevado ao quadrado e está dividido pela declividade. Aqui está elevado ao cubo e dividido pelo desnível, né? Então, uma outra escrita de equação, né? Mas aqui as unidades também, ó, em metro e comprimento em quilômetros. Tá? E aqui já o comprimento em quilômetro e declividade em metro por quilômetro. Beleza? Isso aqui no Paraná, Manual do Paraná. Agora, do Rio de Janeiro, né? Rio Águas. Olha só, eles já apresentam 3 equações. Jorge Ribeiro, né, que trabalha aqui com comprimento do Talveg, a porcentagem da bacia coberta por vegetação, declividade média, nessa equação. Kirchhoff, que a gente acabou de ver ali em cima, no formato aqui representado pelo próprio DAE, né? E aqui nós temos Kerb também, né? Que leva em consideração aqui um coeficiente adicional, né? Que ele até apresenta uma tabela no Manual do Rio Águas e tudo mais. Então, existem aqui equações recomendadas, né? Por cada órgão aqui para determinar o tempo de concentração. A mesma coisa, pessoal, é para o tempo de retorno, que a gente tem que estar atento também. Que é uma informação que a gente vai ter que definir logo de entrada, né? Porque ela vai impactar na intensidade de a chuva. Ou seja, qual que é o tempo de retorno, a segurança do projeto que a gente vai adotar para determinar a intensidade de chuva, né? Então, aqui, por exemplo, no Paraná, tem uma tabelinha aqui, ó, microdrenagem. Varia de 2 a 10 anos. Valor recomendado aqui, ó, 2 anos, 5 anos. Macrodrenagem, de 10 a 50. Valor recomendado 10 anos, que eu particularmente acho baixo, mas zoneamento de 5 a 100 anos. Recomendado 50 anos. Tá? Aqui já é do Rio Águas, ó. Canais de macro, 25 anos. Verificar para 50. Sem considerar a borda livre. O que é isso daqui? Você projeta o canal para TR 25 anos. A lâmina que dá ali no canal tem que atender um freeboard, que é uma borda livre, né? Da lâmina até o topo do canal, para TR 25 anos, tá? Mas aí você checa o canal para TR 50 anos para ver se ele não vai transbordar. Tá? Então, isso daqui já é uma outra ótica aqui, no caso do Rio Águas. Aqui do DAE, por exemplo, ó, né, aqui está para barragens, né, por isso que o TR está maior, né? Mas tem para travessia, para canal também. Então, são recomendações aqui de cada região, cada estado também para tempo de retorno, né? Coeficiente de runoff. Tem a tabelinha do DAE bem simplória aqui, né? Coeficiente mínimo aqui, no caso de runoff, também CN. Aqui do Paraná já tem um pouco mais de detalhe, aqui trazendo materiais aqui que são aplicados, como bloquetes, paralelepípedo, né? Concreto, asfalto poroso e tal, né? Até porque esse manual trabalha bastante também com técnicas LITS compensatórias, né? Então ele traz consigo aqui um pouco desse linguajar, né? E aí tem os valores recomendados e a faixa de variação.
tá? Já no Rio Águas também tem uma tabela um pouco mais completa, né? Dividida em áreas comerciais, residenciais, industriais, superfície, papapá, papapá. Tá? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Bloquete, ponto 7 a ponto 89. Paraná, ponto 7 a ponto 89, tá vendo? Paralelepípedo, ponto 58 a ponto 81. Ponto 58, ponto 81, tá vendo? Então tem muita coisa que é similar, né? Como eu tinha comentado, tá? Muita coisa aqui tá bem igual, assim, né? Mas a gente precisa estar atento, né, para as coisas que são distintas, né? Porque é ali que mora o perigo, né? O nosso retrabalho a ser gerado, na iminência de ser gerado. Né? Coeficiente de rugosidade. Daí nós temos aqui terra, grama e rachão, mesma rugosidade e outros materiais, né? O material mais rugoso fora aqui, o rachão, é o próprio gabião, né? Depois a gente tem aqui para o Rio Águas, né? Nós temos aqui dividido em galerias fechadas, e aí tipos de galerias, ó, como é bem detalhado, né? Tá? Tipo de material, faixas aqui de rugosidade, o valor usual, né? Então acaba sendo mais detalhado que tem essas divisões. Canal revestido, né? Também, ó. Tá? Perceba que o gabião manta aqui, ó, é 0,027 e o gabião caixa é 0,029. Já no DAE, gabião como um todo é 0,028, né? Então valores bem próximos ali também. Tá? Já no Paraná, nós temos também uma tabela, né, um pouco mediamente, assim, não é tão detalhada como o Rio Águas, mas também não é tão pouco detalhada como o DAE, né? Então temos as faixas de rugosidade também para cada material. E esse valorzinho aqui, pessoal, de N, é justamente o valor que a gente vai usar para dimensionar, por exemplo, uma sarjeta, dimensionar uma rede de drenagem, um canal. Então, esse N está presente na equação de Manning, né? E aí, conforme a gente muda o N, muda velocidade, lâmina d'água. Então, por isso que é bom estar atento aqui a essas recomendações também, tá? Freeboard, pessoal. Então, olha só, para o DAE, que é, vamos colocar assim, a folga, né? A borda livre da lâmina d'água até o topo do canal, nós temos ali seção aberta de canal, né? Com o freeboard acima de 20% da profundidade da lâmina d'água. Ok? E se for com contorno fechado, a duela fechada, 20% da altura da duela. Travessia aéreas, né? Freeboard ali maior que 20% da lâmina d'água, mas tem que ser maior que 40 centímetros. O que quer dizer isso? Você calcula lá a lâmina d'água e calcula o freeboard em decorrência. Imagine que a lâmina d'água deu 1 metro, o freeboard é 20 centímetros. Mas existe uma regrinha aqui. O freeboard tem que ser maior ou igual a 40 centímetros. Então, se deu 20, você adota 40. Se deu 60, você adota seus 60, né? Tá? Travessia intermediária mais que 20%. Né? Bueira pode até trabalhar em carga, né? Ok? Barramento. 10% da maior altura do barramento ou maior que meio metro. Né? Então, perceba aquele detalhe aqui, esse freeboard por estruturas. Né? E correlaciona o freeboard com lâmina d'água ou com a própria altura da estrutura. Já no Rio Águas, não tem nada a ver, ele usa outro método aqui, ó, desenvolvido em Denver, né? Que é um método de borda livre, que é calculada a borda livre de acordo com a velocidade e a lâmina d'água. Tá? Então perceba que se eu for adotar o meu freeboard aqui do DAE para um projeto no Rio, vai dar problema, porque eles adotam métodos diferentes, né? Então a gente vai meio que seguir nessa cartilha desses métodos, né, para desenvolver esse trabalho. Ok? Outro ponto que a gente tem que estar atento, pessoal, velocidade, né? Porque a velocidade nos mostra o limite dos nossos materiais ali que estão sendo aplicados em projetos. Então, olha só, o DAEE de São Paulo, né? Acho que eu colei a planilhinha errada dele aqui, deixa eu ver. Colei a de rugosidade, né? Mas assim, como a gente viu ali em cima,
Deixa eu pegar aqui que fica mais fácil, quer ver? Materiais, abrir aqui de novo. Filtrar aqui por velocidade para a gente ver as velocidades admissíveis aqui dos materiais segundo o próprio DAE, tá? Eu vou filtrar aqui velocidade. Beleza? Achado. Então, olha só. Essas aqui são as velocidades máximas que o DAE defende aí para cada tipo de material. Terra, né, solo, né, 1,5 metros por segundo. Gabião, 2,5 metros por segundo. Pedra argamassada, 3 metros por segundo. Concreto, 4 metros por segundo. Ah, mas eu vi que o concreto suporta X. Existe sempre uma flutuação desses valores. O próprio gabião, né? Se você pegar ali pelo fabricante, existem ensaios, né, que o gabião suporta mais que 2,5, né? Mas já participei de projeto, por exemplo, né? Que o canal tinha uma declividade muito forte, era muito encaixado na bacia, muita vazão, não tinha muito que... Tinha uma laje de basalto no fundo, né? Deixava o material mais liso, né? Então, assim, não tinha muito como diminuir tanto essa velocidade, sabe? E a velocidade para o gabião estava na ordem de 3,5, 3,70 metros por segundo. E quando esse projeto foi para frente, foi parar no DAE de Piracicaba, né, o antigo Moretti, que acabou falecendo alguns anos atrás, né? Inicialmente o projeto ele foi advertido ali em relação à velocidade, né? E aí nós tivemos que fazer uma reunião lá no DAE de Piracicaba, com o Moretti e a sua equipe, né? Apresentar ali, defender, né? O nosso projeto, ponto de vista, né? Explicar que, olha, como é a condição, né? Geográfica do local, né? A bacia, o talveg, declividade, laje de fundo, os ensaios aqui do gabião, né? Que suportam tanto de velocidade nessa condição, para esse fruto, papapá, papapá. No final das contas, o projeto foi aprovado, né? Mas perceba que gerou vamos colocar assim, precisou de uma energia a mais ali, sabe? Para defender. Se não quiser ter enrosco nenhum, seguir a cartilha, assim, fielmente, né? Mas tem casos que vocês vão perceber que vai conflitar um pouco com alguns valores, algumas determinações, e a gente vai ter que estar bem embasado, né? Para conseguir defender o nosso ponto de vista, explicar, trazer clareza, né? Então, isso acontece também na vida prática, tá? Então, termos de velocidade, o DAE tem essa tabela. Se a gente for olhar aqui no Rio Águas, olha, ele também divide, ó, por galeria fechada, velocidade máxima e mínima. A gente viu também nas aulas de aquecimento, né, o porquê de ter uma velocidade mínima, né, para não ter velocidades ali tão baixas que não consigam carrear os finos. Velocidade máxima também o porquê ter, para não ter uma abrasão no concreto, um desgaste, né. Aqui para seção aberta, que tem influência de maré, né, outras condições, né. Velocidade máxima para canal sem revestimento. Aí você vai olhar qual é o tipo de solo, né, para você definir. Ou seja, se for uma areia, areia passou água, levou, né, basicamente. Se for uma argila mais rija, né, já tem um pouco mais de resistência. E velocidades aqui para canais, perceba, ó, gabião caixa, por exemplo, aqui já está indicado 4 metros por segundo, manta 3 metros por segundo. No DAE, que a gente viu aqui, está 2,5, tá? Então, além de ter mais detalhado aqui, por manta, no caso colchão e caixa, o gabião, também tem as suas respectivas velocidades. Isso faz sentido por quê? Porque se você trabalha com gabião manta, você trabalha com tamanho de pedra menor. Se você trabalha com gabião caixa, você trabalha com tamanho de pedra maior, e pedra maior resiste mais velocidade. Por isso que o gabião caixa resiste mais velocidade, que é o que está traduzido aqui nessa tabela. E tá assim, do ponto de vista comparativo, está correto, né? Está correto. Certo? Então, perceba que as velocidades são outros pontos aqui, né? Para a gente estar atento e checar. Por quê? Porque são pontos que vão estar no checklist de quem for revisar. Então, é batata, né? Se você olhar aqui, ó, quem vai revisar o projeto, ele vai olhar qual equação de tempo de concentração você usou, qual TR você usou,
qual o coeficiente de runoff você usou, quais coeficientes de runoff você usou. Se a sua rugosidade do material está coerente, né, com o que eles têm, basicamente, no manual. Se você atendeu o freeboard, se você atendeu a velocidade, são pontos de checklist, né? Então, você precisa estar atento também a esses pontos, para você fazer o seu checklist, o seu projeto, coerente com a região, coerente com a técnica, né? E, obviamente, se algo fugir ali por necessidade técnica, né, defender, né, a sua tese aí junto com quem for revisar, ou quem for responsável e tudo mais, tá? Então, esses pontos aqui, pessoal, são justamente os pontos que você deve ir já, logo que você encontrar os materiais, né, criar a sua biblioteca, já, assim, ó, vou desenvolver o trabalho, já vai de dentro desses pontos e já checa esses pontos aqui, para você não se perder aí no decorrer do seu trabalho. Ok? Então, pessoal, só para deixar um recado aqui para vocês, o seguinte, ó. Essa aula de hoje é a nossa última aula de aquecimento, tá? Que nós fizemos aí 10 aulas de aquecimento para nos prepararmos para a grande semana da drenagem urbana, que vai começar na segunda-feira, dia 29/1, ok? Então, assim, se você não assistiu alguma aula de aquecimento ou as aulas, esse é o momento, ó, pega o final de semana, maratona essas aulas para que a gente possa chegar ali com energia, com a cabeça assim na mesma frequência, para esse evento que vai ser um divisor de águas. Nesse evento, Semana da Drenagem Urbana, a gente vai mostrar para vocês um caminho que vocês podem e devem trilhar para vocês dominarem a drenagem urbana, atuarem nesse mercado, faturarem R$10.000 com projetos e consultorias. Então, assim, não deixa passar essa oportunidade. O link está na descrição desse vídeo para você clicar e fazer a sua inscrição. É gratuito, você não vai pagar nada, você não vai precisar nem sair de casa, vai ser online e vai ser ao vivo. A gente vai estar com uma comunidade ali de técnicos, engenheiros que atuam nessa área. A gente fazer networking, troca, né, tirar dúvidas, tá? Então participe conosco. Clica no link da descrição, faça a sua inscrição, tá bom? E nos vemos aí na segunda-feira, dia 29/1, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Beleza? Então, pessoal, espero que tenha somado aí para vocês mais essa aula de aquecimento, né? Para que a gente possa ter um pouco mais de clareza sobre esses materiais, o que muda de um manual para o outro, se é manual, se é instrução técnica. Então, tudo isso daqui, pessoal, para a gente possa ter mais clareza desse processo, ok? E chegarmos aí afiados para a Semana da Drenagem Urbana. Beleza? Então, façam a inscrição de vocês aí, link na descrição. Garanta sua inscrição e nos vemos ali na segunda-feira, às 8 horas da noite. Te espero lá. Tchau, tchau.